Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E o tema de hoje é servidores públicos. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, que toda semana tem pelo menos um vídeo novo no canal. Que olha assim, pensa até que tá escritinho, né? Que eu falo sempre assim, direitinho. Se você já é aqui no canal, seja bem-vindo também. Não deixa de clicar no joinha aqui, né? Para dar aquela moral. Seu like ou dislike? Não, dislike tu dá depois. Dá primeiro o like. Aí se tu não gostar, tu clica no dislike só pra deixar garantido. Ah, tá bom. Entendeu? E se você também é novo aqui, escreve logo, dá logo o seu like. E depois escreve lá nos comentários o que você achou do vídeo. Porque o tema hoje é levemente treteiro. É o tipo de tema que Ana Cláudia gosta. Porque a Ana Cláudia é uma mulher que gosta das polêmicas. Entendeu? Então, a gente tinha que gravar o vídeo da semana, a gente tenta sempre, né, se policiar para gravar o vídeo da semana, e aí a gente estava em dúvida do que falar, sobre qual tema falar, e por isso eu escrevi no meu Facebook, na verdade, pedindo para alguém sugerir algum tema, que o primeiro tema que aparecesse, que fosse de bom senso, a gente comentaria. E aí a primeira pessoa que escreveu foi a Andréia Ferreira, e ela... Obrigada, Andréia! Valeu, Andréia. A Gisele escreveu, a Patrícia também escreveram outras sugestões de tema, mas não foi o primeiro tema que apareceu. Mas a gente anotou os temas que as pessoas indicaram lá. Então tá lá guardado. Por sinal, Gisele, é biscoito. E dentro disso, o tema que ganhou foi o veto ao aumento do salário dos servidores públicos. Na verdade, foi o veto absurdo ao aumento do salário dos servidores, foi como o André escreveu. Então a gente vai tentar aproveitar um pouco esse tema para tentar explicar um pouco por que a gente acha que rolou esse veto, o que a gente, dando uma pesquisada aí, né, tentando se informar do que acontece nesse país, né, o porquê desse veto, e se sobrar um tempo também falar um pouco sobre o que a gente acha dessa questão de como se vê a questão do servidor público no país, se é uma classe realmente favorecida, se é uma classe que não é favorecida, essas coisas. Eu quero aproveitar até explicar o que é veto, né? Aproveitar a situação. O que é veto, Ana Cláudia? O que é veto? O que acontece? No processo legislativo, para você fazer uma lei, você tem todo um procedimento e atos desencadeados, né? E aí você vai ter a figura da possibilidade do veto. Então, o que aconteceu? O Senado... havia um projeto de lei realmente para que se fizesse não só o aumento dos servidores, na verdade é um pacote econômico com várias medidas, e havia um acordo entre o Alcolumbre, presidente do Senado, e o presidente e os ministros, de se aprovar um determinado pacote, e depois eles liberariam a autorização para aumento de servidores públicos. Porque os servidores públicos já têm alguns quase uma década sem receber nenhum tipo de aumento salarial, e nem mesmo de você fazer as perdas da inflação, nem nada disso. Então, não estamos falando de todos, estamos falando de uma parte deles. Na verdade, o grande grosso, né, que não é o que ganha grandes salários, não é o pessoal do topo da cadeia alimentar, é o pessoal da base. É o pessoal que a galera usa como exemplo. Servidor público ganha muito, um juiz ganha não sei quanto. Vai falar do pessoal do topo da cadeia alimentar. E aí, grande parte do servidor público, que é o pessoal, principalmente que está trabalhando na pandemia, e havia realmente há uma defasagem muito grande do pessoal que trabalha lá na base da saúde mesmo, o pessoal desde a limpeza, ao pessoal que trabalha técnico auxiliar de enfermagem, uma grande defasagem salarial e falta de condições de salário. E aí havia esse acordo. Antes que isso tudo fosse acordado e decidido isso, o que o presidente fez? Ele pegou e privilegiou e permitiu e deu aumento a umas categorias que interessavam a ele, principalmente os militares. Agentes rodoviários, um pessoal lá do apoio dele. Né? Ele autorizou esse aumento. E aí, quando se tentou buscar então aumento para outras áreas, se cortou. Mas esse acordo já vinha sendo amarrado até antes da pandemia. Tá? Quando veio a pandemia, óbvio que isso tudo, a questão econômica foi um grande boom. E aí no veto,
é exatamente a possibilidade que o legislativo, que o executivo tem de desautorizar o legislativo. Então, quando o legislativo faz uma lei, ela vai desde o projeto de lei, vai para as comissões, vai para discussões, para deliberação, que é a votação, e na votação eles podem aprovar ou podem rejeitar esse projeto. O projeto foi aprovado, foi para o presidente da República, o presidente chegou lá e vetou. Ele pode fazer duas coisas, sancionar ou vetar. Quando ele sanciona, transforma em lei. Quando ele veta, ele como que dissesse, não presta para o país, não aceito. Ele pode vetar totalmente ou parcialmente. No caso, ele vetou essa parte, que diz respeito ao aumento dos servidores. E notem, é a possibilidade. A lei não prevê o aumento imediato. Ele prevê a possibilidade e não proíbe. E vetando, fica proibido o aumento a servidor público estadual e municipal. Não está proibido federal. E aí o interessante disso tudo é que o legislativo ele pode caçar o veto. Ele pode fazer duas coisas, concordar com o veto e deixar para lá o projeto arquivado esquecido, ou ele pode caçar o veto. E foi exatamente o que aconteceu. Foi para uma nova votação e o Senado caçou esse veto. Não foi a Câmara de Deputados. Desculpa. Não, foi o Senado que caçou o veto e autorizou. Verdade. E aí, quando o Guedes viu isso, ficou apavorado. Porque o Guedes, ele tem uma ideologia. Ele não tem uma questão de política econômica. Ele tem uma ideologia muito mais forte nele. A ideia de Estado mínimo, de acabar com o servidor público, de não concordar com nada disso. Diminuição de despesa, de Estado cada vez menor. E aí, quando ele percebeu isso, caraca, vai arrebentar com toda a minha ideologia, do meu projeto, né? Que não é bem claro qual o projeto dele, mas minha ideologia do que eu acredito, do que deve ser feito, vai acabar com as... E começou a falar números assustadores. Porque economista dá muito disso, ministro e economista. Quando ele quer assustar, ele fala números. E ele falou, vai ser um rombo de tantos bilhões. Só que não tem como você dizer, por exemplo, como você vai dizer quanto que cada prefeito vai aumentar e quem vai aumentar e quem não vai aumentar e que categoria vai aumentar. Então ele chutou um número lá para assustar. E corre Bolsonaro para acalmar Guedes, pedir ajuda à Câmara dos Deputados. Ou seja, o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Aquele que o demônio. Os apoiadores do presidente falam que é o demônio. Sim. Que quer acabar com o governo do Sim. presidente. É Sim. ele que livrou a barra do Bolsonaro mais uma E aí, vez. exatamente, junto com o Centrão, liberou 60 bilhões em emendas. E aí você tira o dinheiro que ia direto para o servidor público, a possibilidade de ir esse dinheiro para o servidor público, que ia haver um aumento salarial, uma melhoria da economia indireta através do poder de compra e de ganho, ele voltaria através de impostos, e você entrega isso na mão do político para ele poder fazer obras. Não é que seja errado ou ruim, são escolhas que se fazem de como gastar. E aí você continua gastando bilhões, só que agora você está entregando a escolha de como gastar, quem gastar, e a possibilidade de, no meio de um monte de leis de pandemia, você ter afrouxada as regras de licitação, de controle governamental, de transparência, aumenta a chance de corrupção. E aí você acaba tendo um viés. Então, o problema todo que se demoniza o servidor público e que parecia que o Brasil ia acabar se você aumentasse o salário do servidor, só que você se esquece que se você aumenta o salário do servidor público, ele vai gastar mais. E gastando mais, ele vai empregar mais, vai ter mais dinheiro e vai voltar como impostos. Até porque a gente tem que perceber que grande parte do que a gente recebe, ele retorna aos cofres públicos através de impostos, sem falar nas gerações de emprego e da economia girar. Só que essa não é a percepção que o Guedes tem do que é economia, do que é a função do Estado e do que interessa a ele como política econômica, né? Então, aí foi essa corda desespero todo. Eu só gostaria de, brilhantemente explicado, devo dizer. Ah, de nada. Tá? Mas depois eu quero falar por que eu acho que o Bolsonaro... Obrigado. Obrigada. Por que o Bolsonaro, na verdade, o Guedes queriam tanto essa cassação ao veto? O que eu vou começar a falar depois que eu disse isso aqui. E aí eu só queria reforçar aquilo que eu falei brevemente no início, né? Essa visão de que as pessoas, infelizmente, têm de que o servidor público, como um todo, é uma classe abastada, é uma classe privilegiada. Eles têm a estabilidade,
Então, são privilegiados no fundo, por causa né? da estabilidade, todo mundo é vagabundo, ninguém trabalha direito, que não sei o que, isso, aquilo outro. Só que as pessoas esquecem que o servidor público é o professor das escolas, é o enfermeiro, é o pessoal da limpeza pública na maioria dos estados e cidades. Da limpeza. Toda uma classe que a gente entende que é uma classe que precisa ser valorizada, que faz com que assim, temos que valorizar os professores, ou temos que valorizar... Aí fica dando aplauso. Vamos aplaudir o pessoal da saúde. Tá, merece aplauso, mas querem dinheiro também, né? Porque não dá para pagar as compras com aplauso, né? E então é importante que se tenha essa noção. Quando se quer falar disso, fala de novo, juiz, os deputados, que não entram nessa jogada, mas as pessoas gostam de falar assim, os deputados ganham não sei quantos milhões. Aí sempre acham o assessorista da Câmara de não sei da onde, que recebe não sei quanto. Geralmente federal. Então pega essas discrepâncias, pega essas coisas que são justamente a exceção no todo, para tentar justificar esse discurso de que o serviço público nacional é muito inchado, o custo é muito alto com o servidor público e coisas do tipo, né? Dito isso, eu acho que eu vou entrar na parte que você queria entrar. Que além de todo esse aspecto econômico do Guedes, que se ele puder ele vende a mãe para tentar ganhar alguma coisa, existe componente político na jogada, né? Estamos em ano de eleições, então esse ano a gente tem eleição para prefeito, vereador só, prefeito e vereador, e tá todo mundo ainda meio sem saber como que vai se dar as eleições por causa da pandemia, como que a população vai reagir à postura de cada prefeito e de cada vereador diante da pandemia, se quem teve uma política mais rígida vai ter uma aprovação maior por causa disso, ou vai sofrer as consequências de uma economia que ficou mais estagnada, e coisas do tipo. E aí nessa brincadeira você teria essa possibilidade do aumento, né, que faria com que um prefeito, de repente, em busca de votos, ou até mesmo achando que deve dar o aumento, independente do aspecto político ou não, poderia ter um reforço positivo nas eleições, né? O fato de um prefeito poder aumentar o salário de uma determinada classe tende a ganhar uma simpatia daquela classe, tende a ganhar uma simpatia de parcela da população. Então, você teria essa possibilidade de esquentar assim o apoio para os políticos que estão no cargo, ou seja, aqueles que buscam a reeleição. Só que as pessoas esquecem que assim, os prefeitos e governadores também estão condicionados a uma legislação de responsabilidade fiscal. Sim. E de lei orçamentária. É lógico que assim... E rapidinho, a própria lei proíbe que você faça determinados tipos de gasto ou comprometa determinada parcela do cofre público. E você tira o poder, porque assim, a eleição municipal, a gente às vezes subestima a eleição municipal, mas ela é uma eleição de base. E é uma eleição que, de alguma forma, afeta posteriormente, as eleições para deputados, governadores e presidentes. Então, se você tem uma grande base eleitoral em município, você consegue construir um espaço para muitos partidos. E para muitos, depois, usarem essa base para as eleições de deputado, senador, governador e presidente. Deixa eu te cortar de novo rapidinho. Por isso que quando você tem algum projeto na Câmara, fica um monte de deputado federal buscando as emendas, né? Porque através dessas emendas... Não, mas aí não é isso, não. Não, calma, é isso também. Eu ia chegar nisso depois, porque na verdade o Bolsonaro não quis que esse dinheiro tivesse na mão direta do servidor e do controle do prefeito, e aí, claro, da base, que não é exatamente ligada a ele, às eleições do prefeito, porque foram anteriores a do presidente. Ele quis entregar de certa forma, ele entrega esse dinheiro na mão dos deputados federais. Não, que eu ia falar. Ah, tá. Porque é através das emendas que eu tô falando. Só que eu não ia aprofundar já pra gente falar, mas eu ia falar. Por isso que os deputados ficam, quando tem algum projeto, atrás dessas emendas para conseguir um dinheiro para fazer alguma coisa e manter a base do partido dele no município. E aí continua. E aí, assim, não quer dizer que você não... E, de novo, aí você vai ter a questão que é uma grande preocupação de que o nosso político acredita que o que dá voto é obra. Obra e favores, né? Então, se o cara quer o conserto da pracinha e a construção de um campo
melhor, uma base melhor para aquela comunidade. Então ele vai lá e consegue uma emenda e consegue o financiamento dessa obra. E aí depois a comunidade, que é ele verdade, que bota lá aquela faixa: agradecemos ao fulano de tal pela obra. Pela obra de revitalização. Pela revitalização, pela praça, pelo centro, pelo enfim. E isso tudo é importante a gente compreender que isso tudo tem um viés político ideológico. O Guedes, eu acho que é muito mais questão ideológica do que política, e o Bolsonaro é uma questão política, até porque assim, ele está sem partido. Ter o menor tato político. O Bolsonaro está sem partido, ele está tentando voltar agora a namorar o PSL, né? Tá voltando para ex, mas tá muito complicado. A ex não tá querendo ir. Porque, na verdade, não é que a ex não quer, ele só aceita voltar para lá se todos os traidores dele forem expulsos do PSL. Traidores. Aí traidores é Joyce Haussmann, Capitão não sei Major Olímpio e outros. A Joyce Haussmann ainda é do PSL? É, PSL ainda. Não lembrava que ela era do PSL. E se elegeu pelo PSL. Então, assim, então há uma grande discussão política por trás disso tudo. É importante a gente entender que essas decisões... Desculpa ficar te cortando, eu sei que estou fazendo muito isso no vídeo de hoje, desculpa. Mas, aproveitando a deixa, é importante lembrar que quando o Bolsonaro sai do PSL, ele sai atirando no partido todo. Porque ele acusa o presidente do partido de corrupção, dizendo que o partido estava envolvido em corrupção. Então, mesmo que ele diga... Não só ele estava dizendo, ele estava concordando com investigações e acusações que estavam sendo feitas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, que também deu uma silenciada. Vocês podem notar que depois que ele saiu do PSL, atirando, falando mal e brigando, mas essas acusações e a continuação dessa investigação deu uma sossegada, tanto na mídia quanto na própria investigação em si. Então você vê que, na verdade, assim, é tudo um jogo. E são opções de gastos. Já se percebeu, graças a Deus, até o Guedes está começando a perceber, embora ele esteja muito magoado com isso, se não há investimento do Estado, a economia sofre um abalo muito grande, até porque a gente não tem uma economia tão estável e um país tão independente economicamente ao ponto de não necessitar dos investimentos estaduais, e federais, municipais dentro da economia. Essas injeções são essenciais. Tanto a respeito de questões de obra, questões de tudo. Mas, ao mesmo tempo, de novo, a opção foi pelas eleições. Porque Bolsonaro ele é um cara que assim, ele curtiu muito. Assim, você pensar que foi a coisa que mais deu certo na vida dele sempre foi as eleições. Ele sempre ganhou a eleição. Ele nunca perdeu nenhuma eleição. E ele elegeu os filhos dele, elegeu os amigos dele, elegeu as ex-mulheres dele. Então, é um cara que ele sempre conseguiu ganhar isso. Então, é uma coisa que ele sabe fazer isso. Então, desde que ele entrou para governar, ele está em campanha para 2022 e ele está nesse pensamento e todas as escolhas que ele faz, inclusive a nova escolha que ele vai fazer de manutenção do auxílio emergencial, da criação, ele vai extinguir o Bolsa Família, pelo visto, vai criar um outro que tem o nome dele ou que tem uma assinatura dele. Até porque ele ficou muito feliz com o aumento da aprovação do governo dele. Então, assim, eu acho que é importante... Graças ao auxílio que ele tanto lutou para que não saísse. E que se saísse menos, né? Porque a ideia inicial era nem ter nada, era a autorização da suspensão dos contratos. Então, as pessoas poderiam ter o contrato suspenso sem nenhum salário, a empresa não ia gastar, ia ficar feliz, mas o empregado ia morrendo de fome. E a economia que fosse pro brejo. De novo, é a ideia de que o mercado se autorregula, que as coisas acontecem por mágica sozinha e que depois tudo vai gerar. O mercado se autorregulando, dentro dessa ideia, né, de que o mercado se autorregula, é necessário que quem compra tenha renda, né? Para poder comprar. Como que o mercado vai se autorregular se o poder de compra não existe? É porque ele tem a percepção de desconhecimento da economia nacional. Porque quando você pensa na economia nacional, né? É que grande parte, assim, se você pensar nos municípios do interior do Brasil, as pessoas compram e estão podendo comprar graças ao Bolsa Família, que aqueceu o mercado pequeno desde a birosquinha que vende pinga, verdade, até o mercadinho que vende feijão com arroz.
Isso tudo melhorou na macroeconomia. Você vai pensar no servidor público, que é um enorme público também, que tem um poder aquisitivo de classe média, que consegue comprar bens de consumo até mesmo supérfluo. Então você vai ter uma série de questões que você pensar, e além do que, uma série de empresas, elas se mantêm por contratos que fazem com o poder público. Então, a demonização do Estado, das ligações, o problema todo é o seguinte, é que, de novo, eu sempre falo isso, eu vejo acontecer isso no mundo, como também acontece no Brasil. Para acabar com o incêndio da floresta, vamos acabar com as florestas. Então, para acabar com a corrupção e com o desperdício de dinheiro, com o mau uso do dinheiro, vamos acabar com o Estado. Existe muito servidor público sem vergonha? Existe, mas você vai ver que grande parte da economia do Estado, e do que a gente tem hoje como serviço público é feito pelo servidor. Se eles fossem tão safados assim, ia morrer muito mais gente que está morrendo nessa pandemia. E existe safado também no setor privado, né? E a gente pode falar até bem tranquilo sobre isso, porque nós não somos servidores públicos, então a gente não está falando em causa própria. E aí, só para a gente poder concluir o assunto que a gente começou, né? O Bolsonaro, então, o presidente, né? Ele faz o veto, e é dentro do acordo lá, o Rodrigo Maia com a Câmara mantém o veto, justamente para ele poder manter o dinheiro afastado de possíveis concorrentes dele, que seriam os prefeitos, e através das emendas ele libera para os seus aliados. E com isso também o Rodrigo mantém um grande poder junto ao governo, junto aos deputados, que com isso ele consegue trazer um dinheiro para o Centrão, para os deputados, para as emendas, lembrando, e um controle político muito grande no país ainda. Que no ano que vem nós temos eleição para presidente da Câmara de Deputados, e o próprio Rodrigo Maia está pensando numa maneira ainda de tentar se reeleger, mesmo que a Constituição não e apoiado por muita gente, permita. Tá? Então ele está tentando achar alguma brecha, tentar fazer alguma emenda constitucional que permita isso. Então, e aí diziam que ele estava perdendo apoio da Câmara porque o Centrão começou a se aproximar do presidente Bolsonaro. E aí nessa brincadeira todo mundo saiu ganhando, menos quem deveria ganhar mesmo, né? E o problema todo é que assim, é que hoje é bom que hoje a gente está metendo malho em todo mundo, né? Hoje o governo está assim, vivendo um grande processo esquizofrênico, está totalmente partido a personalidade, será que já teve uma personalidade esse governo? Porque de um lado você tem o Guedes, e por isso que você vê todo dia a equipe do Guedes se esfacelando e o pessoal indo embora. O Guedes tendo que ir para a TV dizendo que ele confia muito no presidente, o presidente confia muito nele. E na verdade, o presidente agora, associado ao Centrão, Roberto Jefferson e etc., ao próprio Michel Temer e outros, ele está fazendo a política tradicional que sempre foi feita, que ele sempre é contra, que de certa forma assim, ela não é de todo errada, nem corrupta na sua essência, porque política é exatamente a arte de discussão, de contrapor ideias, do contraditório, e de simplesmente assim, eu te dou aqui, você dá ali, de ceder também. Isso faz parte. É do consenso, né? O problema é pelo que está se fazendo, não pelas razões que deveriam ser, que é o bem comum. Na verdade, o interesse é de se perpetuar no poder. Na verdade, é toda a essência do problema que existe no próprio PT, que é se manter no poder. O PT vai para o que ele foi e fez o que fez para se manter no poder. E hoje, todos eles estão fazendo, e você percebe que isso é uma essência do próprio sistema hoje político brasileiro. No mundial, né, isso acontece no mundo, se manter no poder, porque é muito bom ter poder. Não apenas pelo aspecto econômico, de tudo que você pode usufruir, mas pelo poder em si, né, do fascínio que é você ter poder e poder decidir, fazer acontecer, determinar, e como as pessoas te tratam e te olham e te veem quando você tem poder. Então isso é muito estimulante. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Então, a gente quer saber de vocês o que vocês acham, né? Se o servidor público merecia o aumento, se o servidor público não merecia o aumento, se o Rodrigo Maia e o Bolsonaro são amigos ou são inimigos, se o Paulo Guedes tem alguma ideologia ou ele age puramente pela política. A gente quer ouvir vocês aí, se vocês concordam ou não com a gente, né? Escreve aí nos comentários. E querendo dar alguma ideia de sugestão de tema pra gente no futuro, anota aqui nos comentários que a gente vai guardar e vai botar na nossa lista, e quem sabe fazer o seu tema lá pra frente, tá bom? É isso, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.